Salve, povo quimbandeiro! Estamos começando mais um Quimbanda aí, a voz do povo quimbandeiro. Antes de apresentar os meus convidados, quero convidar você que está assistindo a se inscrever e também indicar para mim, no telefone aqui embaixo, quem você gostaria que tivesse aqui, batendo um papo com a gente, falando um pouco sobre a nossa quimbanda e sobre esses casos de intolerância que tem assolado o nosso estado. Bom, hoje eu vou bater um papo com o pai Cebola de Oxalá, com o Bruxo Deja e com a mãe Elis de Oiá. Eles estão aqui hoje para falar sobre intolerância religiosa. Eles já foram vítimas de intolerância religiosa e vieram contar um pouco do que está acontecendo com eles. Me surpreende muito porque dizem que no Brasil o Estado é laico e por isso não deveria ter esse tipo de perseguição. Mas vamos ver o que eles têm para nos dizer hoje. Pai Cebola de Falar, tudo bem? Tudo bem. Vou deixar um salve aí para quem está nos assistindo. Agradecer pelo convite, para a gente poder estar conversando um pouco, dialogando, né, sobre essa mazela enorme que existe no nosso estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, que é a intolerância religiosa, né, o racismo religioso, a perseguição que muitos irmãos e irmãs vêm sofrendo, né, aqueles que não sofreram ainda, pode ter certeza que vai bater a porta, né? Por isso que é importante a gente estar de mãos dadas. Quando tem um irmão que sofre, quando tem uma irmã que sofre, a gente tem que estar atento, né? E colado nas lutas junto, porque a cabeça doente de quem nos persegue é muito, né? Não tem remorso, né? Não dorme tranquilamente na noite, eles nos perseguem, são racistas, são preconceituosos e a gente tem que estar preparado, unidos e fortes aí para lutar contra essa mazela. Pai Cebola tem um trabalho já muito forte lutando contra a intolerância religiosa e vai falar um pouco sobre isso com a gente hoje também. Bruxo Deja, prazer ter o senhor com a gente aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês para a gente falar um pouco sobre intolerância, né? Que hoje era um assunto que nem era para ser debatido, né? Porque como o mestre disse, a gente está num país laico, né? Que era uma coisa que nem tinha que se questionar nem se debater se um respeitasse o outro, né? E além da intolerância religiosa também vem a perseguição, porque muitas vezes levam até pelo lado pessoal, né? De querer ficar perseguindo a gente. Muitas vezes usam a função de um tambor nosso, de alguma coisa, também para nos atingir diretamente, né? Como eu também tenho a minha opção sexual, né? Eu sou homossexual, né? Eu também tenho perseguição por homofobia, também bastante, né? E daí junta, né? Sempre é do diabo, é macumbeiro e é viado, né? Com todo respeito, né? Mas a gente passa por isso hoje em dia, né? E é a forma das pessoas botar o ódio que elas têm para fora, né? Porque muitas vezes o desconhecido assusta, só que o desconhecido, às vezes, a gente tem que aprender pra gente aprender a lidar com aquilo, porque as pessoas têm suas opiniões próprias, né? Até para as suas opiniões, as pessoas têm as suas formas de expressar a sua fé, né? E nem todas têm que ser o catolicismo evangélico como nos pregam, né? E eu acho que a intolerância religiosa de muitas pessoas é falta de conhecimento também, né? Mas hoje o conhecimento é gratuito, ficam na ignorância porque querem, né? E isso acaba tornando ódio, isso acaba tornando, às vezes, raiva. Como a minha casa ela foi invadida, né? Nesse último domingo por um rapaz e começou a dizer bastante coisas, palavras feias de baixo calão pra nós, nos chamando que a gente era do diabo, né? Falando que ia matar a gente, tudo, né? E é isso que acaba gerando, né? Às vezes até mesmo por não darem voz pra gente, né? Como a gente estava conversando na questão, né? E bastante perseguição também de órgãos públicos, também devido às funções de ser evangélico, de outra religião e não aceitarem. E muitas vezes influências também, né? E isso acaba nos prejudicando pelo simples fato da gente expressar a nossa fé, né? Sim. Eu digo que o Brasil é um país maravilhoso no papel. Não existe homofobia, não existe racismo E é o que mais tem, né? e não existe intolerância religiosa. Quando a gente sai pra rua, a gente vê que a prática não é bem essa, né? E a intolerância vem a perseguição, né? Porque daí da intolerância eles falam que é intolerante, mas daí já vem uma palavra homofóbica, muitas vezes racista também, né? E já E tem o machismo já também, vem o né? machismo, isso. E uma coisa desencadeia várias coisas, né? Então, às vezes, da intolerância religiosa acaba já se tornando outros assuntos, tendo já outros crimes, né? Que pra mim isso é crime, né? Tu atingir outra pessoa, tu falar
tu falar da religião de outra pessoa, tu falar da cor de outra pessoa, tu falar da opção sexual de outra pessoa, né? Porque ninguém tem direito de se intrometer na vida de ninguém, a gente tem livre-arbítrio pra gente escolher, fazer as nossas escolhas, né? E a gente tá num país laico, né? Como foi falado, né? Mas isso não conta, né? É como o mestre disse, é só questão de papel mesmo, né? Nós temos aqui também a mãe Elis Joiá, que está com a gente aqui também. Também foi vítima de intolerância religiosa. Prazer ter a senhora com a gente aqui. Prazer é todo meu. Primeiramente, boa noite a todos. Deixar meu agradecimento, né, por poder estar aqui, né, mais uma vez. E o meu problema foi lá em... Quer dizer, meu problema não, é problema deles, não é meu, né? Porque uma vez que eu sofri uma intolerância religiosa em 2021, onde levaram o tambor, né, da minha neta. Aí, em 2025, eu vou tocar para minha Brigada mãe. Militar levou. Exato, né? A brigada levou tambor, levou sineta, levou AG. E em 2025 eu vou tocar novamente. As mesmas pessoas se acham no direito de chamar a brigada vai na minha casa, interrompe o corte no dia 13. E quando é no dia 21, a mesma brigada, os mesmos policiais voltam lá e levam o tambor, não deixando eu terminar o meu preceito religioso em plena reza do Oxalá. Eu acho que já passou Falta de da respeito, intolerância, né? Isso Passaram é dos perseguição, limites. sim. É perseguição. É perseguição. Então, é o que Porque eu são as sempre falo mesmas lá pessoas, também. Isso é né? só é perseguição. Porque é a mesma. Desculpa cortar, mas é a mesma função que eu tô passando com a guarda municipal lá. Entende? É eu começar. Esse dia antes de eu começar o tambor, as guardas já estavam esperando eu começar na porta da minha casa. E o detalhe, Tá mãe entendendo? Elisete, É muito. detalhe é que não era 11 horas da noite ainda, Não era. quando a Brigada Militar parou lá na frente num sábado à noite. Não eram... Que horário que era exatamente? Na verdade, o que acontece? Eles falaram que ficaram, tipo, por 45 minutos ouvindo o tambor. E aí, por 45 minutos, o tambor não parou. O meu foi 3 horas que eles ficaram na porta da minha casa. Mas eles já 3 estavam, horas. sendo que nesse dia, do dia 21, eu fui na brigada, que nem, leva lá os documentos, não adianta de nada, eu já fiz né? isso, mas... E aí, às 4 horas da tarde, teve a mesa do BID. E aí veio a guarnição que estava naquele momento, veio, se apresentou. Mãe, às vezes a senhora nos chama, mas às 18 horas, que era o horário que terminava a mesa, a gente vai embora. E vem outros. Os nossos colegas virão, né? Daí já não é mais nosso. Só que os outros que então assumiram o horário, o plantão, não tiveram lá. E eu acho que por um milagre do destino, eram os mesmos do dia 13. Todos intolerantes. Todos. Né? E mais uma vez fui impedida de terminar a reza, e eles novamente levaram o tambor, sineta e um AG. Né? Mas vamos por partes. O que aconteceu em 2021? Conta pra nós. 2021 eu estava tocando, né? Também. Primeiro, em 2021 foi no corte da minha filha novamente da Iemanjá, né? Que ela diz, minha perseguição é comigo, o negócio é comigo, porque cada vez que eu vou pro chão dá alguma coisa. E não era também 22 horas, onde eles chamaram na frente, a gente já tinha terminado o corte, né? E eles se acharam no direito novamente, que estava interrompendo o sono dos vizinhos, ponto, né? Pessoas estavam fazendo BO contra a minha pessoa, contra a minha casa, mas não era intolerância. Era só em função do barulho, né? E de muitas pessoas no local. Mas a senhora disse que foi até a delegacia, avisou, fez as registro. mesmas coisas. Eu fiz o registro em 2021, assim como eu fiz agora em 2025. Tem muitas casas de religião que fazem exatamente isso. Eles vão até a delegacia, registram, informando que vão fazer o toque deles, porque isso é uma prática aqui no estado. Mas isso já não está valendo mais também, né? Não está valendo mais porque se sente incomodado, né? E as pessoas se sentem, os vizinhos, e daí tu começa a notar que não é só a função do tambor, é contigo sim. É pessoal, né? É pessoal, porque se tu sair para despachar uma quartinha, lá vai o batuqueiro. Se tu pegar e for fazer uma abertura de caminho, festa de São João, pipoca na rua, entendeu?
Só que eu não estava sujando espaço de ninguém. Eu nunca fiz isso. Eu tenho o maior cuidado, né, com as coisas que a gente tem que fazer dentro da religião, porque a gente é obrigado a sair e fazer, né? Se tiver que ir pro mato, vai pro mato. Se tiver que ir pro cruzeiro, tu vai pro cruzeiro. Só que as pessoas não querem mais saber. Elas querem saber do direito que elas têm, né, de chamar a brigada, porque na verdade a maioria dessas pessoas que se chamam seriam Os fiscais, os né? fiscais, nós cuidar, eles cuidam sim de quem não é de matriz africana. Eles têm direito, nós não. E agora 2025, como é que foi? 2025, novamente, no dia 13, eu estava colocando a minha filha no chão e a gente já tinha terminado o tambor. Quando eu terminei o tambor, a minha filha me chamou e a minha neta que toca pra mim, né? Só, olha, avó, acho que teve denúncia, porque a rua está com 4 viaturas. 4 É isso, é um viaturas. absurdo, né? Eles vêm, Não parece que a gente tinha é mais bandido, tambor. vem 3, 4 viaturas, Isso, assim, e não fecha. tinha. O tambor Lá em já casa tinha acontece a parado. mesma coisa. Porque quem toca pra mim é minha neta. Então, ela já estava até indo pro próximo toque dela, né? Aonde também teve uma desordem, aonde a minha filha se descontrolou, porque ela estava no chão. E ela estando deitada no chão, uns lá apaziguando para ela não Mas levantar. sabe a obrigação, né? Ela estava na obrigação. Imagina que Eu loucura. ouvindo tudo que estava acontecendo lá fora. E sendo que a minha casa é pequena, entendestes? Então, assim, eu tenho a área e a minha sala, que seria a minha sala, né? Eu sou do tempo antigo, aquela que vai lá, tira o sofá, tira isso, tira aquilo, toca. E levaram o tambor dessa vez também? Aí, nesse dia, eles disseram, a gente não vai levar porque o tambor já tinha parado. Entendeu? Absurdo. Mas eles fizeram questão de fazer um BO. Quando foi no dia 21, que era o batuque, daí então, na próxima semana, né? Daí a gente tocou às 16 horas, fomos até às 18, fizemos um intervalo pro pessoal lá dar uma descansada e tal, né? Terminou a mesa e a gente foi começar. Sendo que também foi combinado e eu pedi pro pessoal que a gente terminaria antes. Eu pedi até meia-noite, tá? Fui na civil e fui na brigada, aonde também tem um carimbo, eu tenho tudo guardado, aonde o delegado carimbou e ele assinou que haveria o meu preceito religioso e aonde não foi respeitado, porque quem teve lá disse, para nós não vale nada. Falaram a mesma coisa pra nós lá. Se não vale nada, por que a polícia não orienta você, já que não vale nada, né? Eu apresentei alvará, eu apresentei esse ofício da brigada na hora. Não, isso daí pra gente não vale nada. Primeira vez que eu tive intolerância lá onde que eu comprei novo, lá por onde que eu tô passando meus casos agora. Eu tava tocando pra Cosme e Damião. Entrou uns 4 policial armados, assim, ó. E cheio de criança na minha casa, sabe? Isso era 8 horas da noite. Cheio de criança na minha casa, família, eles entraram armados lá dentro, só não levaram o tambor. Absurdo. Ficaram, daí como é que eles falaram assim pra nós? A gente também é de religião, só que a gente é evangélico. Eles falaram desse jeito. Intimidando. Nos intimidando com arma, eles entraram pra dentro, assim, ó. Cheio de criança na minha casa. Bom, tava 27 de setembro, isso vai fazer um ano agora que eu tô passando por isso. Eu tava tocando pra Cosme e Damião, cheio de criança na minha casa, cheio de criança. E daí eles mandaram nós abaixar, eles mandaram nós abaixar a garagem, a porta, e eles ficaram rondeando a casa. A gente tinha parado o toque, depois as pessoas foram embora, e eles passaram e paravam bem frente a um portão e ficavam olhando assim lá pra dentro, nos intimidando. Primeira vez que eu tive problema com uma brigada, assim, né? Depois, quando entrou essa mulher que tá fazendo lá, ela tá usando o cargo dela da prefeitura pra me prejudicar, né? Fazendo denúncias lá, denunciando no CNPJ, denunciando minha obra que eu fiz lá, por isso que eu, igual a mãe falou, eu também falei, isso já se torna pessoal, tá entendendo? Fui lá, comecei a fazer a minha obra, ela foi lá e denunciou lá dentro, que ela trabalhava na prefeitura. Desculpa, qual cidade? Santa Cruz do Sul, aham. E ela tá usando esse cargo dela de funcionária pública para poder tá vindo essas perseguições contra mim. Com a brigada eu tive só uma vez, as outras vezes chamaram, teve lá, eles foram bem tranquilos até conosco, né? Foi só a primeira vez que eles foram mais grossos. Mas o meu problema é a guarda municipal. Porque eles ficam nos intimidando. Imagina, a última hora eles ficaram 3 horas pra gente no terreno. A guarda municipal que é mandada pela prefeitura. Mandado pela O prefeito de que religião é? Evangélico. Evangélico. Não, inclusive o guarda municipal falou pro meu segurança lá, que eu boto segurança na porta sempre nas minhas sessões, né? Ele falou pro segurança que eles não tinham nada pessoal com a gente, mas o prefeito tinha mandado eles ficarem nos intimidando a mando das vizinhas. E a vizinha é o quê? Funcionária pública.
Pois é, coincidência, é muita coincidência em cima de muito. coincidência, né? Porque na minha rua, no caso, né, existe quem? Uma pessoa, a vizinha, que ela era CCC, né? Usa da influência. Entendeu? Então, sempre, tudo que acontecia na rua quando a gente foi morar lá, que é o Vila Bela, qualquer coisa que aconteça, é só me chamar que eu ligo pra polícia, eu ligo pra. Entendeu? Ela sempre falou isso. Tinha um grupo onde qualquer coisa ela chama a polícia, ela chama a brigada, ela chama quem ela quiser. Entendeu? Então, E pra ter noção, esses meus vizinhos, eles não são nem vizinhos de lado meu, pra vocês terem noção. Um é de esquina, de baixo, o outro é da frente. é coincidência também, né? Por E causa assim, que. Lucas, são duas cidades bem diferentes, né? Uma cidade da E a região mesma- metropolitana, bem que é dizer, a mesma Cachoeirinha, história, né? e uma cidade de outra região, que é Santa Cruz do Sul. Porém, a situação ela é muito parecida. Muito parecida também com a situação do pai Cássio, que é lá em Cachoeira do Sul. Cachoeirinha, Né? Cachoeira. Muito parecida É, com a Cachoeira. situação da mãe Camila, que é ali em Canoas. Né? A Lorena de São- Lajeado. A mãe Lorena de Lajeado. Infelizmente, a questão, eu vou discordar, não é uma questão pessoal. É porque somos de uma religião que não é a religião aceita por uma maioria. Não é uma maioria, porque oficialmente no estado do Rio Grande do Sul eles são em torno de 20%. Né? Essa turma que nos Só que persegue. Eles estão se utilizando do espaço que eles têm hoje na política, nas câmaras de vereadores e até nos conselhos tutelares. Né? Hoje eu estava numa audiência com o pessoal do Tribunal de Justiça e foi falado que um conselheiro tutelar estava questionando uma mãe de Alvorada por que esse entra e sai de criança. Os pais autorizam elas a entrar que loucura. aí nesse lugar aí, sabe? E aí, só que eles estão empoderados. Eles estão nos conselhos tutelares. Nós não temos um nosso. Estão Eles por estão tudo, nas né? câmaras de vereadores, né? Mas isso faz parte do cristianismo. O cristianismo trabalha dessa forma. É Sim. por isso que ao longo dos séculos eles estão sempre ligados ao governo. Sempre. Né? E as igrejas evangélicas aprenderam muito isso, né? Por isso que eles têm partido político, por isso que eles têm a bancada evangélica e por isso que eles conseguem dominar. O cristianismo tem até um estado, né? Que é um estado extremamente poderoso. Pequeno, menor estado do mundo, mas Mas só que no meu caso ainda não parou por aí, né? Aí, porque o que acontece? Depois, foi lá, denunciaram, fizeram o que quiseram, né? levaram o Terminou tambor. Levaram o tambor, né? Falta de respeito. Agora, Onde entrou na minha vida um anjo chamado Pai Cebola, né? Onde ele segurou a minha mão, a gente não se conhecia, ele foi na minha casa me apoiar, Segurei a mão da mãe Oiá. né? Exato. Das duas olhadas. Era a mãe Oiá. E então acho que esse ano é da OEA, né? Porque as pessoas que eu falo que já tiveram intolerância só esse ano, a maioria é da OEA. Eu acho que é uma coisa Acho que meia. vai piar. Mas é o vento que vem aí e são os ventos da mudança, né? Tomara que a Eu acho que tempestade coloque as coisas no É lugar. o vento da mudança que a gente tem que Claro. fazer, né? E eu tenho um filho autista, né? Ele tem 10 anos, né? O Cebola conheceu ele. Ele tá com 1,70 m, né? E o que aconteceu? Isso foi no dia 21, quando foi no dia seguinte de tudo isso que aconteceu, ele dizia, mãe, vão prender a gente. E ele se desordenou todinho. O que aconteceu? Ele foi pro banheiro, que eu coloquei ele pra tomar banho, e ele chutou o box. Onde ele se cortou. Cortou. Ele hoje ele tem uma cicatriz em cima do pé de 7 pontos, fora as escoriações que ficaram. A gente foi parar, né, no 24 horas com ele. Trauma pela situação, né? Exato. Muito. Aí tá, mais isso. No dia seguinte do batuque. Quando foi na segunda-feira, olha, acho que foi um dia, vamos dizer, hoje é o dia de paz. Mandei ele pra escola, não podia mandar ele. Quando eu vi, chegou quem lá em casa? Prefeitura. Denúncia. Pra saber se eu tinha alvará. Mesma coisa lá de Né? cá. Que os vizinhos tinham denunciado, então eles estavam vindo por causa de uma denúncia. Passou mais uma semana, eu disse agora, acho que deu, né? Não deu. Na semana seguinte, meio ambiente. Então eu não tive paz. Eu tive a civil dentro da minha casa, invadiram a minha casa atrás de arma, porque elas denunciaram que eu tinha armamento dentro da minha casa, pra te ter noção do que eu passei. Só faltou isso. Ele foi ao fiscal lá, por isso que eu digo a questão de que a intolerância ela desencadeia mais coisas Sim. por trás.
Porque daí vira uma guerra, eles querem nos atingir, eles acabam pegando as coisas pessoais da gente, entende? Igual eu tava fazendo a minha obra lá, aí me denunciaram, meu CNPJ. Quando eu vi um dia, bateram lá na porta da minha casa, tinha um policial civil, 5 policiais civil para revistar com o mandato da juiz, que elas falaram que eu tinha armamento dentro da minha casa. Entende? Depois que eles entraram, a gente conversou, eles viram que né, eu expliquei a situação pra eles, nem me reviraram nem nada, assim, sabe? Foram bem tranquilos na abordagem. Mas o que eu vou te dizer, assim, a vergonha, né? Uma casa de religião, tá uma polícia civil parada dentro da porta da minha casa. Igual agora tem pessoas que falam, eu ia chegar lá no teu tempo, mas tua casa tava cheia de polícia. As pessoas não vão na casa da gente, porque daí tem medo, chegam na esquina, vê lá o guarda municipal tudo parado. Ah, não. Não entra. Quando tiver polícia, me chama. Eu vou. Entendi. Mas alguém tem que bater de frente com isso, né, verdade, mestre Lucas? verdade. A gente não pode aceitar Claro. injustiça. A minha cliente semana passada disse assim: Elis, eu tinha parado de vir aqui, né? Porque tu teve polícia aqui. E eu disse assim: é bom, que legal, né? Quando é pra fazer a amarração amorosa, eu sou boa. Porque, na verdade, começa a pensar que as pessoas, se tiver problema, elas recuam. Entendeu? Quer dizer, se eu puder ajudar, ok. Mas se eu tiver algum problema, não me chama, porque daí vai passar a vergonha, né? Mãe Elisete, é muito bom a gente ir num batuque, numa gira de Exu, numa umbanda, né? O ritual, o bonito do ritual. Mas mais importante, o que nos torna irmãos, de fato, é a gente ir segurar a mão do irmão quando ele tá num momento difícil, né? E isso nos torna irmãos, né? E é nesse momento que a gente tem que nos dar as mãos. Família, né? E às vezes a gente não tá perto, às vezes eu tô lá do outro lado do estado, mas a gente vai lá, comenta, curte, compartilha uma postagem do irmão que tá reclamando sobre uma injustiça que tá acontecendo, né? E eu acho que assim, aquele que tá em Uruguaiana, ele sofre a mesma coisa que a gente tá sofrendo aqui, sabe? E essa questão aí É bem dizer parecido as histórias. muito parecida, assim, né? e é muito questão de união mesmo, né, mestre? E entra na questão do policiamento, da guarda também, né? Que era pra estar nos protegendo também, porque a gente não deixa. Exato. Qual que é a diferença do a gente estar ali cultuando nossa sagrada e a igreja tá tocando uma missa? Tá entendendo? Vai saber se na igreja vão ficar lá na porta da igreja lá 3 horas, cuidando pra ver. E quantas igrejas evangélicas tem um som alto também, tem músicas Nossa, altas gritaria. e ninguém incomoda eles. A gente não se incomoda. Mas a com última eles, né? vez, mestre, quando o policial foi lá na minha casa, ele olhou na minha cara e falou assim, ele falou pra mim, ele falou assim, eu vou registrar a ocorrência porque eles querem registrar, mas dá pra ver que é perseguição, porque o som nem tá alto. O cara falou, eu tenho um muro enorme, é tudo fechado, minha casa é bem no fundo, entende? Eu cuido, isso era 10 horas da noite, não, nem era 10 horas, acho que era umas 9 horas ainda, ou uns 8 e pouquinho, foi bem na hora que eu não comecei. O próprio policial falou, isso daqui dá pra ver que é intolerância. A gente vai ter que registrar porque chamou e a gente vai ter que fazer o papel da gente, né? Mas, só que a função também, o que acontece? Muitas vezes, muda bastante também essas policial, muda também as guardas, né? E daí vem as pessoas mais evangélicas, daí já vem querendo nos intimidar. Às vezes a gente tem sorte ainda de pegar uns mais pacíficos, né? Mas a gente tem acompanhado, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem visto a Polícia Militar tendo treinamento dentro da Igreja Universal. Então, São Paulo Sim. também. Em São Paulo também. E se estão fazendo treinamento dentro da Igreja Universal é porque os governantes estão permitindo. Claro. E o Estado é laico. E os policiais militares que são do axé que reclamam, eles são punidos. E a primeira vez que eu fui lá, que eles foram lá ano passado, isso vai fazer um ano que eu tô passando por isso. Só que agora passaram os limites. No ano passado até invadiram a minha casa, domingo agora. Querendo nos atacar lá. A primeira vez que o policial foi, ele falou na nossa cara lá que ele era evangélico. Eu também tenho religião, sou evangélico. Falou assim, sabe? Minha casa cheia de criança tocando pra causa da minha, não tem noção, sabe? Sim, mas no Batuque também tava cheio de criança. Cheio de criança, com cheio de arma, pessoas assim, ó, idosas. intimidando, E com as armas na mão. teve um que disse pro meu filho, ele tava, né? Ele é do Ogum, então ele tava com a roupinha dele, bonitinho, tava lá de Axó. E ele saiu na frente pra ver o que tava acontecendo com o meu outro filho, né? Que é o Diego. E ele simplesmente, vou te dar um pescoção. Tu vai ser o primeiro que eu vou dar um pescoção. Que é isso? Do nada? Do nada, ele não tava na rua. Ele não tava roubando, ele não tava matando, entendeu? Por que não vão lá procurar o que fazer? Porque isso é falta do que fazer.
Vai lá procurar o bandido, vai de manhã cedo nas paradas de ônibus lá, ó, cheio de bandido levando as coisas das pessoas, que nem aconteceu agora essa semana. Não tem ninguém. Eu fiquei sabendo no dia que a guarda ficou 3 horas na porta da minha casa, que a cidade vizinha lá, o município vizinho, tava tendo roubo, eles estavam precisando de reforço. E os guardas na porta da minha casa. 3 horas. Dois camburão. Mãe Elisete. Eles não iam correr risco nenhum. Sim. Mãe Elisete, o seu batuque ocorreu 1 ou 2 semanas após aquela grande festa que teve do aniversário da cidade de Cachoeirinha, que tinha um som alto, dava para ouvir quase que da cidade inteira, né? E Eles não aquilo... reclamam, né? Já acredito que E dinheiro público investido para isso. Dinheiro Né? público investido, e era uma atividade gospel, e nenhum dos nossos se sentiu incomodado que estava sendo utilizado dinheiro público e estava tendo perturbação do sossego de muita gente. Não fomos lá chamar a polícia pra eles, Ninguém né? chamou, a gente respeitou, né? Porque da onde eu moro, dava pra ouvir. Imagina quem mora ali perto, que, né, tem muitas casas de religiões ali. E aí? Aí pode. E é algo que a gente pensa, e a gente tem conversado muito, né, mestre? Que a questão toda ela é muito educacional e de formação, principalmente dos servidores públicos. E aí entra a Guarda Municipal, a Brigada Militar, a Polícia Civil, né, mas também a questão educacional dentro das escolas, né? E a gente tem visto aí, Rio Grande do Sul e Brasil afora, legislações que estão sendo criadas nas câmaras de vereadores, como o momento da Bíblia nas escolas, né? O Estado é laico, como é que vai ter um momento da Bíblia? Eles querem impor aquilo, né? Aí, Canoas foi aprovado há 1 ano e meio atrás uma lei que ela coloca a Bíblia como leitura obrigatória na sala de aula para as crianças do ensino fundamental. É uma lei, né, totalmente contrária à Constituição nossa, né, que coloca o Brasil como um Estado laico. Então, a gente tem que preservar para que todos tenham espaço, a gente tem que preservar a equidade, né? Temos que ter uma igualdade de direitos, e é isso que a gente luta. A gente não quer que o nosso povo de axé, quimbanda, umbanda, seja mais favorecido do que os outros. Mas a gente quer ter os mesmos direitos. É isso. Mesmo espaço, né, mestre? Porque a gente não tem nenhum direito, né, pra falar nisso, né? Porque quando a gente precisa, não... Exatamente. Nada tá a favor nosso. Meus queridos, o papo tá muito bom aqui. Vou fazer um intervalo, mas já dá pra ver aqui que esse tema de intolerância religiosa, além de trazer um desconforto, traz também um abalo psicológico, porque as pessoas acabam sofrendo. Dá pra ver na fala deles aqui o sofrimento e como isso está afetando cada um deles. Vou fazer um recadinho agora e a gente volta já já. Quem para você é um quimbandeiro que vale ouro? Durante muitos anos eu fiz essa pergunta para entregar o troféu Quimbandeiro de Ouro. Um troféu feito para aquele quimbandeiro que se dedica pela nossa religião. Aquela pessoa que tem lutado realmente pela força da nossa quimbanda. E, em 2026, vamos homenagear, no mês de abril, os quimbandeiros que valem ouro. E eu quero a sua participação nisso. Indique no telefone aqui embaixo quem merece para você receber esse troféu. Antes de voltar ao nosso bate-papo, eu quero pedir a sua participação. Indique quem você gostaria que estivesse aqui no Quimbanda aí, batendo um papo com a gente. Indica nesse telefone aquela pessoa que você sabe que tem muita história para contar e que pode somar junto à nossa Quimbanda. Esse programa não é meu, esse programa é nosso e eu preciso da sua ajuda para isso. Aproveita, já deixa o seu like e nos comentários mande se você está gostando desse programa. Estamos de volta com o Quimbanda aí, a voz do povo quimbandeiro. Hoje eu estou batendo um papo aqui com o pai Cebola de Oxalá, o Bruxo Chudeja e também a mãe Elis de Oiá. Eles estão falando sobre o caso de intolerância religiosa que eles passaram. Agora eu quero saber deles como é que eles foram tratados pelos órgãos públicos. Porque ter denúncia até pode ter, afinal de contas, ninguém é obrigado a aceitar a religião, sim respeitar. Mas e os nossos funcionários públicos? Eles estão preparados? Eles têm esse acompanhamento? Eu gostaria de saber, começando com a mãe Elis, como é que foi seu tratamento lá com os policiais? Quando a gente foi na delegacia depois? Isso. Os policiais não estavam lá, né? Então, tudo certo, né? Eles não estavam lá. As mesmas pessoas que nós
atenderam mal, que fizeram BO ou que intimidaram naquele momento, elas não estavam lá. Estava lá o comandante, né? Aonde a gente foi dito para nós, né, Pai Cebola, que a gente buscaria esse tambor numa sexta-feira. E a gente foi na segunda, né? Só que o que aconteceu? Tá, a gente esteve lá, ok, bom, viremos buscar na outra semana. Quando foi no dia seguinte, eles me chamaram. Que deu uma repercussão grande também nas redes Isso, sociais, né? exato. Deu Porque quando a gente foi lá, a gente saiu dali, da Brigada de Cachoeirinha, fomos para Porto Alegre, né? Para a delegacia. Delegacia de vulneráveis, de combate à intolerância lá. Só que lá não parecia que não parecia, para nós não parecia uma delegacia que deveria defender a gente, né? A pessoa nem queria fazer o BO. Para começar, ele não queria fazer boletim. Mandou nós voltar, que tinha que fazer o boletim. Desculpa, na delegacia de intolerância religiosa, Sim. não queriam fazer. Não. Nossa. Não, ele mandou o atendente lá, mandou que a gente deveria ir na brigada, na corregedoria da brigada. E eu disse, não, a gente veio até aqui, a gente vai fazer aqui. E aí o Cebola disse para ele, né, que estava falando com a deputada, né? Foi só assim que ele fez. Sim, a gente recebeu uma orientação da Comissão dos Direitos Humanos e da deputada Luciana Genro, que já tem uma luta bem grande nessa área aí da intolerância, né? Então, recebemos a orientação que a gente não sairia dali da delegacia sem o boletim de ocorrência, que não era para mandar para outro local, que a gente tinha que sair com o boletim. E saímos, né? Mas porque batemos o pé. Às vezes pega alguém que não tem conhecimento da legislação, a pessoa sai, nem vou registrar mais, vou Não vai dar deixar nada, assim. não vai dar em nada. Sabe, a pessoa se perde, É que, na verdade, se desencanta com o processo. em né? 2021 eu não tinha um Cebola na minha vida, né? Pra orientar. Pra ir junto, porque a gente foi. Eu fui com meus filhos, a gente foi várias vezes, né? O meu filho Diego, né, também foi comigo. Várias vezes a gente foi atrás. Só que a gente não teve esse retorno, entendeu? E como, o que falta na nossa religião? União. Simples assim. Porque os pais de santos mais velhos que deveriam, vamos lá, né? Tem os mais novos aí, vamos dar mão então. Não, nesse momento ninguém quer se envolver. Ou porque tem um conhecido na brigada, ou porque tem um conhecido dentro da delegacia, da polícia, então eles não querem se envolver. Sabe qual é a impressão que eu tenho? É que a pessoa não quer se envolver por medo que respingue nela também. Se eu ficar quieto no meu canto, Exato. não vai. Mas eu, depois que eu botei a boca no trombone também, que eu escancarei tudo que eu tava passando lá, eu recebi tanta mensagem de pais e mães de santo me parabenizando pela coragem de botar, né? Inclusive a gente falou na live do Grande Axé, né? Para as pessoas se encorajar, porque muita gente passa e fica quieto por medo de represária da prefeitura, dos órgãos, entende? Porque eles falam, né? Sim. Que nem pra mim, sabe assim. Eu recebi tanta mensagem, o pessoal falando, nossa, que legal que tu falou, porque eu tô passando por isso também. Sim. Tem vários casos que a gente nem sabe que a pessoa tá passando e a pessoa passa e fica quieta por medo. Exato, foi o que aconteceu, porque o que eles falaram é como se assim, agora vai desistir, só que eu não vou desistir. Ponto. Deixo bem claro para todas as pessoas que me perguntam, todas as pessoas que me ligaram, entendeu? Elis, tu nos representa. Ok, eu posso representar? Posso. Mas até que ponto? Por que vocês não estão aqui, entendeu? Por que essas mesmas pessoas que dizem assim, Elis, tu nos representa, os meus irmãos de axé não vão lá e não dão a mão? Que nem quando a gente fez o abraço na minha casa. Que o Cebola, vamos lá, o Cebola tava lá, teve o pai Milton, um amor de pessoa, eu não conhecia o pai Milton, e ele simplesmente saiu da casa dele, e quando eu vi, ele tava chegando na minha casa. Eu tive 1000 mensagens, e das 1000 mensagens, 40 pessoas na minha casa, 40, só. Esse é o problema, o senhor falou que recebeu muitas mensagens também, mas quando o povo tem que ir pra rua, não vai. Que no privado é fácil, tu se entendeu? amedrontam, né? Uma coisa que a gente faz aqui, os seminários de intolerância religiosa, vem pouca gente. Agora a gente faz uma gira, Lota. solidária, lota. Inclusive, mestre Lucas, nós nos conhecemos mesmo assim mais e viramos amigos. Foi num caso de intolerância que ocorreu na cidade de Cachoeirinha, quando a Câmara de Vereadores fechou as portas, pasmem, para um seminário de intolerância religiosa. Né? Eles praticaram, foi na prática aquilo que a gente tinha
falar sobre no dia. Eles executaram o poder legislativo, que é dito a casa do povo, fechou as portas Nós para o nosso povo. reservamos espaço na Câmara de Vereadores para fazer um seminário contra a Sim. intolerância religiosa Um mês antes, né? um mês antes, e chegamos no dia, fomos impedidos de entrar. E aí inventaram muitas desculpas e tal, e só conseguimos fazer o seminário um mês depois, porque a deputada Serviu. Em formato de audiência. Né? conseguiu encaminhar. Mas aquela vez lá com a deputada lá também que vocês fizeram em Santa Cruz lá, os principais não apareceram, né? A Polícia Militar e a Não. Guarda Municipal não apareceram. O Ministério Público esteve presente. Só o Ministério e eu acho que os 2 vereadores de lá. Mas Teve um vereador também. teve vereador. O Almança, né? as audiências elas são importantes porque elas dão encaminhamento para os órgãos competentes. Né? Mesmo a brigada não estando presente, é encaminhado nas resoluções da audiência e dá luz para a Comissão dos Direitos Humanos. Né? E uma coisa que eu queria comentar também, eu não conhecia a mãe Elisete, até então a gente nos conhecia assim de vista, ou de rede social, de algum batuque, de passar assim, mas eu acho que a gente nem tinha se cumprimentado, né? Aí, só que o Bruxo Deja também, eu conheci mesmo, a gente se tornou amigo Sim. agora, pouco tempo, né? Mas é aquilo, se fosse um irmão que não gosta de mim, que não se alinha comigo, eu estaria lutando do mesmo jeito. Eu acho que a gente tem que parar de ver assim, o problema é com a mãe Elisete, o problema é com o Bruxo Deja, com o Mestre Lucas, ou O problema com o é nosso, Cebola. né? Porque pode... Não, na verdade, o problema é com a mãe Oiá, né? O problema é, né, Com os Oiás. todas a nossa representatividade e a nossa ancestralidade, porque de fato a gente é um povo com muitas diferenças, mas aquilo que nos une, que é o sagrado, ele é muito maior do que as pequenas coisas que nos dividem, né? Mas a gente Tem uns que são mais quimbandeiro, tem outros que são mais de nação, tem outros que são só da Umbanda, mas a gente, na hora do vamos ver, para aquele cara que é intolerante, ele vai falar que todo mundo faz o mal. E o que não é, a gente faz bem todos os dias. Tantos milagres que acontecem dentro dos nossos terreiros, dentro dos nossos templos. Comentando esses e dias, ainda ter, né, ainda fazer qualquer obrigação, sessão, que seja o que for, para eles é aglomeração. E nas igrejas, gente, fazem o que lá dentro? Mas eu quero falar sobre isso. A gente fala muito de união. A nossa religião fala muito de união. Mas a verdade é que nós não somos unidos. Tem intolerância dentro da nossa religião. Olha, o último censo, 26% da população é evangélica e 3% aqui no Rio Grande do Sul de matriz africana. Gente, 3% de 11 milhões de gaúchos é muita gente. A gente poderia eleger deputados nossos, a gente poderia eleger uma voz grande, vereadores nossos. Sim, mas acontece também, desculpe lhe interromper, que desses 3%, tu pode ter certeza que tem 10%. Só que acontece, no censo, eles não são afro-bandistas. Eles não participam de religião. Umbanda, eles são católicos, qualquer outra religião, mas eles não vão dizer. Mas é isso que nos enfraquece. Sim, porque eles não falam. Não se autodeclaram. Exatamente. Não vestem a camisa, né? Só quando precisam, mas né? Daí eles vão lá passar o axé. E aí reforça muito mais o que o mestre Lucas está falando. Se nós somos 3%, a gente poderia já ter um dos nossos lá. Mas se a gente é mais do que 3%, a gente poderia ter mais. Né? Aqui em Gravataí tem mais de 500 casas com alvará, fora as que não tem. Então isso daria mais de 7 mil pessoas. 3 vereadores tranquilamente poderíamos eleger. A gente não consegue. E por quê? Mas o senhor e o detalhe, no estado do Rio Grande do Sul inteiro a gente tem 3 vereadores. E não temos um deputado. No estado do Rio Grande do Sul inteiro. E não temos um deputado. Não temos. Entende? Não. Então a gente poderia ter. E como é que foi o tratamento lá? O que o senhor sentiu quando teve o tratamento? Na primeira abordagem foi bem agressivo o comportamento da Polícia Militar. Eu não cheguei a ter, assim, questão de delegacia, igual a mãe foi, assim, porque até lá a gente nem tem essas funções de delegacia por intolerância, essas coisas, né? É mais as abordagens deles na minha casa, né? A primeira vez foi muito constrangedor, porque, como eu tava dizendo antes, eu tava tocando pra Cosme e Damião, eles entraram com arma, tipo, nos ameaçando, nos intimidando, sabe? E aquela coisa, né?
chamam a polícia, mas vem 3, 4 camburão, chegam a fechar a rua da gente, descem tudo armado. Parece que a gente tá fazendo festa com droga, com bebida, parece que é Não, zoárica, mas se né? chamarem pra essas, pode ter certeza que eles vão Não, passar, vão dar uma olhadinha e vão embora. Mas o meu problema mesmo, mestre, é a função a perseguição da guarda municipal. Aos guardas municipal por influência de funcionários públicos que são intolerantes na porta da minha casa. Eles sim, eles vão lá, eles ficam nos intimidando, eles param na porta da nossa casa, eles descem, entende? Eles não chegam a falar assim, a grosso, conosco, nada, mas ficam nos intimidando, sabe? Eles vão até na porta, eles ficam com um aparelhinho tentando fazer medição que não é assim que funciona, entende? Mas a minha primeira abordagem da Polícia Militar, perdão, foi bem constrangedora, assim, bem chato para todos nós, sabe? Porque eles nos trataram realmente como se a gente fosse bandidos, sabe? Entrando armado dentro da minha casa. Se a gente rebatia alguma coisa, falava mais grosso, já queria se engrossar pra cima da gente, sabe? Aqueles policiais bem abusados, sabe? Aí pensa, o prefeito que manda na cidade e que manda na guarda municipal é evangélico. Os guardas municipais chegam dizendo que são evangélicos também. Então fica realmente difícil o entendimento, né? E eu já estou sofrendo perseguição da prefeitura mesmo. Porque ali onde que eu moro, ali um é um funcionário público, o outro já prestou serviço anos para a prefeitura, o outro é isso, o outro é aquilo, entende? Tem essas denúncias que toda vez tem fiscal na porta da minha casa. Vocês estavam me falando, e eu achei curioso porque os dois falaram a mesma coisa, que tem câmeras voltadas para casa de vocês. Contem sobre isso. Sim, voltadas pra Câmeras cá. voltadas. A da esquina, que é a funcionária pública, ela botou uma câmera que pega para dentro do meu pátio, no muro do lado. A vizinha fez isso. A vizinha que mora na esquina, né? E a da frente, ela tem uma câmera, ela botou bem no canto, assim, que quando eu abro a minha garagem, assim, pega bem pra dentro do meu terreiro, pra dentro da minha casa. Assim. Acabou a privacidade. Acabou a privacidade. E fora... Qualquer coisa pra fazer, a câmera tá lá. Em casa é a mesma coisa. Eu tive que morar tudo, né? Quando fui morar ali, quando eu comprei ali era grade, assim, eu tive que morar tudo até em cima, fechei tudo o portão já por causa disso, sabe? E fora que a gente tá tocando sessão ou qualquer coisa que a gente tá fazendo. Esses dias eu tava fazendo porque, além da parte da religião, eu sou bruxo, faço missa negra, faço meus rituais lá, o senhor deve saber também como é que funciona. A gente tava entre umas 10 pessoas só do nosso grupo, porque eu tenho a minha parte religiosa e tenho a minha parte de satanismo, né, da bruxaria. A gente tava entre umas 10 pessoas lá fazendo um ritual, né, não tinha barulho, não tinha tambor nem nada, isso era 11 horas da noite, entende? Minha casa é bem fechada no fundo. Quando a gente vê, tinha guarda municipal, a gente olhou nas câmeras, tinha guarda municipal parada na porta da minha casa. Não tinha tambor, não tinha nada, e daí? Sim. Entende? Não tinha barulho, não tinha som alto, a gente tava fazendo nossas orações, a gente tava fazendo nossos rituais lá dentro, tudo quieto, tudo tranquilo, sem tambor, sem nada, e tinha guarda municipal na porta da minha casa. Entende? Então, assim, ó, é uma perseguição muito, muito grande nessas questões, já é da gente ser de religião mesmo. Porque tem filhos meus que já fizeram BO, inclusive, também na delegacia, que passam ali, elas estão na esquina, as mulheres, e ficam falando, lá já vai o povo do diabo. Entende? Uma mulher de 83 anos, a mãe dessa moça da funcionária pública, um dia eu e meu esposo passando de moto ali, a nossa câmera pegou certinho, ela falando assim, os viados do diabo fazendo assim com a mão, entende? Então, assim, é um preconceito muito, muito, muito grande que a gente passa. E não só a gente, porque, como eu disse, as pessoas que vão ao meu tempo, meus filhos, que eu tenho uma casa com bastante filhos, né? Tem bastante movimento dentro da minha casa, já estão sendo atacados por essas pessoas também, entende? Mas o senhor tem procurado o Ministério Público para denunciar? Já procurei, eu tô um ano nessa função e parece que a lei não está do nosso lado, infelizmente. Infelizmente. Eu tô um ano desculpa te cortar, pai. Eu tô um ano por o meu advogado me aconselhar a ficar quieto, eu esperar processo, eu esperar justiça. Agora que eu resolvi botar minha boca no trambolho, porque eles passaram dos limites, entende? A última vez que eles ficaram 3 horas na porta da minha casa nos intimidando ali, foi uma coisa, assim, fora do comum, sabe? E medindo de uma forma muito errada, né? Porque a medição, ela não se dá do meio da rua, se dá da casa de quem tá incomodado. Eu faço BO contra intolerância, porque jogaram pedra na minha casa, né? Palavras de baixo escalão, faço BO. Não dá em nada. Elas vão lá, elas chamam a polícia, já tem até audiência marcada por perturbação de coisa. Isso na hora e já marca a audiência ali. Isso é um crime específico, né? Que é prevaricação. É um servidor público utilizando de um cargo ele tem e de poderes que ele tem para omitir alguma situação ou favorecer alguém.
né? E isso é prevaricação, é bem importante a gente Você colocar. sabe que a gente tem aqui em Gravataí, nós temos um caso nosso, que é a nossa ordem, a gente não conseguiu alvará. Já aconteceu a mesma coisa. 5 viaturas da polícia foram lá nos impedir, e há mais de um ano está na justiça e a gente não consegue. E eu acho muito curioso que para fechar nossa casa é rapidinho. Rapidinho. Eles- Eu perguntei agora- pra eles, né? Agora, para nos liberar o nosso direito, está mais de um ano. Sim. Tá mais de um ano. É igual eu Eu tô um ano perguntei pra- nada, daí só a cartinha vindo deles contra mim, que eu tenho que ir lá porque eu tava perturbando, daí chega lá o juiz olha pra cara da gente, parece que a gente tá fazendo festa, porque deles nem específico que é coisa de religião, a gente tem que estar explicando que é culto religioso, que é isso, porque daí já acho que é festa, que é baderna, já é Por bagunça. isso que é necessário a gente ter um letramento racial e religioso nos moldes dos nossos cultos, né? E com base na matriz africana. Eu acredito que a gente tem que lutar para que os servidores públicos tenham esse tipo de letramento, que não deixa de ser uma formação. Porém, ela tem que passar pelo nosso povo, esse tipo de formação, né? Porque a gente sabe que, teologicamente, várias religiões, elas incidem dentro do serviço público. E eles não entendem que um tambor não é um instrumento musical, como se eles recolhessem um violão ou uma caixa de som que está incomodando, né, o sossego de alguém. Mas o tambor é um objeto Sagrado, né? sagrado, consagrado ao orixá, né? É um objeto que ele, inclusive, é um símbolo religioso e não pode ser vilipendiado, né? Então, não pode ser tratado como um objeto, né? Então, a gente tem que lutar para que tenha, assim, esse letramento, essa formação, principalmente junto aos órgãos de segurança, aos órgãos de fiscalização dentro das prefeituras, dentro dos governos do estado, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que lutar para isso. Só que para isso, né, a gente volta naquela situação. A gente tem que incidir nos governantes e também nos legisladores. E o treinamento deles é só pra favorecer eles do jeito que eles querem, né? Não tem pra lidar com toda a população, né? Porque um é católico, outro é evangélico, o outro é macumbeiro, o outro é budista. Não, eles tratam como se todos tinham que ser cristão. Eles não sabem lidar com as pessoas de... Bruxo, mas olha só, nós vivemos numa democracia. E a maioria é cristã. Sim. Então, se eles que, a maioria, estão votando as leis, e nós não temos nossos representantes, nós vamos sempre ser a minoria. Sim, Vai mas é que permanecer à vontade deles cada vez sempre, né? piorar mais. Eu acho que essa movimentação que vocês estão fazendo, ela é muito boa, porque muita gente sofre intolerância religiosa. E quando vocês levam isso a público, encorajam outras pessoas a também falar. Pessoas. Exatamente. Porque as pessoas não podem mais ficar caladas. Porque se elas ficarem caladas, as pessoas vão continuar achando que não tem intolerância religiosa. Porque assim, a Entende? prefeitura chegou lá, pediram alvará. Como assim alvará? Minha casa não é um comércio. Um CNPJ, minha casa não é um comércio. Né? A Eu não sou um senhora barzinho da perguntou esquina. com base em qual lei. Aí eles apresentaram uma lei da indústria, comércio e serviços. Mas Foi o que aconteceu com o Cássio, não foi? Foi. Mas o que eu quero deixar claro pro pessoal que está assistindo é que em Cachoeirinha eu conheço uma outra terreira que tentou alvará e eles não liberaram o alvará lá porque disseram que naquela região era para moradias, era urbana, não para comércio, não comercial. Exato, mas eles falaram também isso pra mim. Mas aqui a Mas senhora tem bar não na região, poderia. né? Música ao vivo. Mas aí tem mercadinhos, como assim tem mercadinhos, tem Daí não lojinhas tem. e tal, Né? e elas têm alvará, então... Mas eles falaram pra mim também que não poderia ter naquela região. E aí eu disse assim, porque senão eles iriam fechar isso. Então, vai fechar a minha casa? Porque eu moro aqui. Eu moro aqui, vou convidá-los a entrar. Entendeu? Eu moro aqui, a minha casa tem ali 2 quartos, que é o meu e dos meus filhos. Né? A minha sala, eu tiro tudo que tem aqui pra fazer o meu preceito religioso. Quer dizer, que ficar impedido de entrar na minha casa. Não, é que a senhora não vai poder tocar. E aí a gente precisa de um CNPJ. Tranquilo. É pra ir na prefeitura? Eles acharam que eu não ia. E aí eu organizei meu filho. E o que eu fiz? Eu não esperei ninguém. Eu liguei pro Cebola, eu tô indo. E o Cebola tava numa reunião, né? Não pôde me atender e tal. Eu vou sozinha. Sem problema nenhum. Sozinha eu nunca ando, né? Tenho a minha mãe. E eu fui. E quando eles me viram, vou te dizer, eles achavam que eu não ia. Porque o que eles falaram era pra me intimidar. Eu sei que era pra me intimidar. Tipo assim, vai ficar com medo. E vai ser mais E muita uma que gente se vai... intimida, né? Exato, vai Isso fechar as acontece. portas, não vai tocar, não vai incomodar os vizinhos, né? Que são os amigos deles. E quando chegou
o meio ambiente, ele olhou, já tô vendo que é uma casa de religião e tal, né? E eu disse, pode passar. E ele passou. E eu disse assim, pra te ver aqui, ó, os meus 2 quartos e aqui a minha sala. E aí, aonde eu fiz um aumento, né, pra ter a minha mãe. Pai Cebola conhece lá, né? E aí ele, ao passar onde tem a cortina, ele olhou assim, se arrepiou todo. Ele disse assim, não, mas tá tudo certo, só assina aqui pra mim, que eu vim aqui, mas eu não vim falar nada demais. A gente veio porque foi denúncia, senão a gente não teria. E a gente vai somente nos lugares onde tem denúncia, que é aqui na sua rua. Porque eu perguntei, tá, mas na rua de trás tem terreira, na outra tem. Eu ouço da minha casa toda semana tocar e ninguém fez nada. E tem Não, muita... mas é aqui. Aí ele falou de novo. Não, mas eu vou lhe dizer, é aqui na sua rua, é aqui na sua casa. O guarda municipal uma vez falou isso pra mim também. Ele falou assim, nossa, se soubesse o tanto de denúncia que tem lá de ti. Ele falou assim pra mim, eu falei, Não, parabéns. E Santa Cruz tem muita casa de religião? Cachoeira tem muita casa de Tem religião, bastante. né? Então é uma perseguição É com uma vocês. perseguição, uma perseguição. E daí eu falo pra que existe lei, se já mediram, não deu alteração. Daí de 15 em 15 dias eu tô lá na porta da minha casa, lá fazendo o escândalo. Por favor, oriente as pessoas que estão assistindo agora, como é que deve ser a medição? Sim, a medição, assim, pela legislação federal, sempre ocorre, independente se é casa de religião ou não, ocorre de dentro da casa daquele que denunciou. Eu estou sendo incomodado, tu é meu vizinho, tá tocando um pagode ali no teu aniversário, e eu tô incomodado do som alto, né? A Brigada Militar ou a Secretaria de Meio Ambiente, como o decibelímetro, ela vai chegar na casa daquele que foi denunciado, que está o som alto, ele vai ter que acompanhar junto a algum órgão de segurança, seja a Guarda Municipal ou a Brigada Militar, até dentro da sala de quem denunciou, que aí no caso seria eu, nesse exemplo fictício, né? E a medição ocorre dali, né? Tá, deixa eu ver 3 tomadas a cada 30 minutos, né? deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor, eu fui lá e denunciei o pai dele. Estou incomodado com o som. Não vai na casa dele medir. Vai na minha. Eu que denunciei. De dentro Da sua casa. E não era na frente da minha casa, de dentro da casa. não tem validade nenhuma. Né? Eles ficam na porta, no portão, assim, ó. E Um se, negocinho dá pra ler. se o denunciado, que é quem está organizando a festa, não estiver junto, ou alguém em nome dele, para assinar quando sai ali o laudo, não tem validade também. Porque aí pode muito bem ter uma prevaricação. O servidor público é meu amigão, ele vai lá, mede, e aí fala, ó, deu 85 decibéis. Eu assino, ele assina, e o denunciado não vai assinar, porque não estava ali no momento. E aí fica a palavra de quem está acusando contra a palavra de quem foi acusado. Uma das Então- coisas que eu perguntei, né? Porque tu tinha me falado, né? E daí Eu acho que não tem. o que o meio ambiente falou? Eu disse, mas pelo que eu sei, não tem. Vocês medem como? E não, tem sim, quem lhe disse isso? Alguém me disse, eu disse pra ele, né? E aí ele disse assim, não, mas não é. A pessoa não vai junto, no caso. Eu tô sendo denunciada, mas eu não vou junto. Eu tenho que aceitar o que eles falaram ou o que a pessoa que denunciou falou, entendeu? Que aí eles vão lá, eles medem na casa da pessoa, mas eu não vou junto nem ninguém vai me representando. E eu disse, não é assim que funciona. E disso eu tô sabendo bem. E aí eu convidei a entrá-lo, né? E infelizmente eu acho que ele sentiu uma presença que na minha casa tem santo. Tem santo, tem chuva, tem caboclo. Infelizmente, não. Felizmente, né? Que Pra bom. ele, né? Ah, tá. Que bom que sentiu, né? Né? Mas essas Ele. medições deles é fora do comum. E uma coisa que eu fui no Ministério Público e questionei, como tem mandato de 15 em 15 dias na porta da minha casa? Eu tô um ano de 15 em 15 dias, eu toco sessão de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias eu tô fazendo medição na porta da minha casa. Sim. Daí pra que serve a lei, então? Porque se mediu a primeira vez, não deu alteração, daí vão ficar vindo durante um ano. Um ano eu tô passando por isso. De 15 em 15 dias na porta da minha casa. É pra intimidar e fazer com que saia. Sim. Né? É Pra intimidar. Isso eu questionei. Inclusive, eu fiz uma denúncia ao Ministério Público da Guarda Municipal. Porque as minhas câmeras, eu tenho minha casa, ela é toda vigiada de câmera, ela tem todo o sistema de segurança. Eu fiz eu tirei prints da hora que ele chegou,
aleatórios, fiz toda uma denúncia e denunciei no Ministério Público, a Guarda Municipal do lado de Santa Cruz do Sul. Porque lá falar na prefeitura não vai adiantar, porque tá vindo a mando deles, né? Então, porque não existe isso, tu ficar indo na frente de uma casa de religião de 15 em 15 dias intimidando e ficar 3 horas na porta de uma casa de religião, 2 camburão da Guarda Municipal. Não existe isso. Não tem lei pra isso. Daí foi o que eu comentei antes, é cômico, porque daí na mesma semana que eles ficaram na casa, o prefeito botou uma lei para os guardas municipais cuidar da saída das crianças na escola. Daí pra ficar 3 horas na porta do meu tempo, então vai fazer uma lei nova. Né? Fazer uma lei pra ficar na porta do tempo do bruxo 3 horas enquanto ele estiver tocando, de 15 em 15 dias. É coisa fora, assim, não tem E é cabimento. até desperdício de dinheiro público, né? Claro, Ah, dinheiro do poderia povo. estar atendendo o povo Dinheiro de outra do forma. povo. Dinheiro do povo. É, Sérgio, a gente não sai lá buscando casas, mas quando tem denúncia, daí a gente veio, né? O guarda municipal chegou a perguntar pra mim se a casa era alugada, por que eu não me mudaria dali. Pra você ter noção. Eu falei, não, eu comprei essa casa. A casa é minha, eu não vou me mudar. Eu não tô fazendo nada de errado, não tô vendendo droga, não sou bandido. Eu falei pra ele, não preciso me mudar por causa que eu tenho por uma casa de religião, porque eu tô tocando meu tambor. Porque eu tô louvando o meu sagrado pra mim é sagrado. Falei pra ele, se pra vocês não é, vocês têm que me respeitar. Eu não preciso me mudar por causa disso. Falei pra ele. Ele teve a coragem de perguntar pra mim se a casa era alugada e por que eu não me mudaria dali. E o que a gente tem falado muito assim, e através das audiências públicas que estão sendo realizadas, foi feito uma em Santa Cruz do Sul, Cachoeirinha, Porto Alegre, agora vai ter em Canoas, vai ter em Cachoeira do Sul, ter várias cidades, Pelotas já teve também, foi muito boa, né, várias cidades, e o que a gente tem visto? Além dos números do IBGE, que o nosso povo se autodeclarou mais, né, também o nosso povo está denunciando mais, né? E a gente sabe que qualquer legislação para mudar ou melhorar algum tipo específico de serviço, ele só ocorre com estatística e com dados, né? A gente não pode falar que a gente está sendo perseguido se não tiver denúncia. Então a gente tem estimulado muito, mestre Lucas, que as pessoas denunciem, né? Porque é aquilo, as pessoas têm que sair, né, do seu local de conforto para denunciar. Perdeu o medo, né? Muitas vezes estão sendo... Mas mais do que isso, é quando o bruxo Deja precisa, né? A gente tá ali do lado, segurando a mão, a gente tem que estar junto, sabe? E é nesse momento mais difícil, porque no momento bom a gente vai, né? Quando tem uma gira de Exu, tá todo mundo lá prestigiando e é bom, né? A gente gosta de momento, né, saudável e para cultuar o nosso sagrado. Mas quando for para defender, também tem que estar junto. Também tem que estar junto. Né? Ah, mas eu não sei falar em público. A camisa de qualquer forma. Eu não sei falar em público, eu não vou pegar o microfone na mão para falar e tal. Mas faz volume. Tá junto, entendeu? Tá junto. Porque muitas vezes a mãe Elisete, o que ela precisava era de alguém junto, segurando a mão. Sempre teve a família religiosa, mas a gente tem que, enquanto irmão, né, não ser só da boca para fora, mas por atitudes e no momento que a gente mais precisa. Eu agradeço muito, né, a mãe Elaine, né, que foi aqui, chamou o Cebola, o pai Lui, que ele é meu tio, né, de religião, e que me chamou, foi eles que me trouxeram esse presente para mim. Ele é um presente para mim, para minha família, né? E eu acho que também não só na minha vida, como na vida de muitas pessoas, onde ele tá lá todas as vezes, tiver uma intolerância, seja ela qualquer tá o Cebola. Então, as pessoas, se tivesse mais cebolas na vida, eu acho que no mundo muita coisa seria muito mais fácil de ser resolvida. O problema é que as pessoas não querem. É muito fácil tu mandar uma mensagem linda, maravilhosa, através da rede social. Uhum. Mas na hora de botar tua roupinha, né? Botar uma guiazinha no pescoço, vou ir lá. Botar a cara tapa. Não vai. Sabe não o que acontece? Porque ninguém quer dar a cara tapa. Sabe o que acontece também, mãe? Muito curioso. Tem gente que tem uns 10, 20, chama ali falando que vai ajudar, faz tu explicar toda a situação, quando vê nem te responde mais, já... Eu passei por isso. Muitas pessoas me chamaram. O que aconteceu? Posso te ajudar nisso? Pode ajudar. E até hoje eu não tive retorno de ninguém. Foi só o pai Cebola mesmo que foi lá, na mesma semana, né, pai? O senhor já foi lá, a gente já fez uma live, a gente já conversou sobre o assunto e agora a gente tá em cima disso, né? Porque pra muitos virem querer saber o que aconteceu de curiosidade, tem vários.
Eu percebi isso, porque eu recebi muitas mensagens de muitas pessoas. Não, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, aquilo. Se apareceu 1, 2, foi muito. E, mestre Lucas, só uma última questão que eu acho que, assim, ó, muitas vezes né, os milagres acontecem na nossa volta e a gente vê que é obra do nosso sagrado. Mas tem vezes que o nosso orixá, os nossos guias, os nossos guardiões, eles querem que a gente faça o milagre também. E que a gente se una e a gente mostre a nossa força. Né? Tem vezes que eles fazem por nós, mas tem vezes que Claro. eles... Vamos ver se agora, que é para defender eu, né? O Exu falando, ó, agora é a hora de você me defender. Vamos ver quem é que vai se unir. E uma questão também. E aí o momento que o irmão vira as costas pra mãe Elisete, ele não tá virando as costas pra mãe Elisete, ele tá virando as costas pra mãe Uma Oiá. questão que é muito importante também sobre o risco de vida que a gente corre. Né? É verdade. Porque o que acontece? Igual o que aconteceu na minha casa lá, que esse rapaz invadiu, saiu falando que a gente era do diabo, saindo falando que quer ajudar as vizinhas, não sei se foi a mando delas, a gente tá sob investigação sobre isso também agora, né? Já tá tudo na mão dos advogados, já foi feito o BO, tudo, né? Mas o que acontece? As pessoas, há um tempo atrás ainda estavam comentando com meu esposo, as pessoas elas são tão loucas que elas não conhecem e as pessoas acabam demonizando isso como uma coisa tão ruim que daqui a pouco a gente tá na rua, a gente tá apoiando as pessoas estão invadindo os templos da gente, as pessoas estão apedrejando o templo da gente, tá entendendo? E o que acontece? A gente acaba também passando por um risco de vida. Igual o cara pulou pra dentro da minha casa, o cara ficou 1 hora dentro do meu pátio, depois a gente olhou nas câmeras e eu e meu esposo dormindo. Se a gente tivesse ali, ele podia ter matado a gente não ia nem acordar, né? Mas No caso. mas é porque as autoridades também acabam facilitando isso para as pessoas, né? Facilitando, claro, claro. E o que ele gritava? Vocês vão morrer, vocês são do diabo, vocês têm que morrer, não sei o quê, falando um monte de asneiras assim, entende? E quando as pessoas chegam e fazem de verdade, né? Atacam, matam, agridem, né? Igual aconteceu, teve vários casos aqui no Rio Grande do Sul mesmo, tá tocando batuque e o carro, a pessoa parar bêbada na porta, começar a jogar coisa, falar coisa, né? Sim, ocorrendo. Meus queridos, nosso tempo estourou aqui, então quero agradecer a presença do Pai Cebola, o Bruxo Deja e também a Mãe Elis. E por favor, se despeçam agora do povo que está assistindo. Por favor, comece pelo senhor. Bom, quero agradecer mais uma vez o espaço aí pra gente poder dialogar. Né? Não somos o dono da verdade, mas a gente também tem a nossa verdade que a gente vivencia no dia a dia. Né? E temos acompanhado muitos casos aí, Rio Grande do Sul fora, e também em outros estados aí, que a gente está vendo que está generalizando demais essa questão da intolerância, e a gente está sendo chamado para uma guerra santa. O que está acontecendo hoje é uma guerra santa, uma cruzada, né? Como ocorreu há um tempo, né? Alguns séculos atrás. Né? A gente vê que hoje está ocorrendo uma guerra santa. Né? É isso que estão tentando nos colocar contra a parede, né? Não respeitar o nosso direito ao culto, né? O nosso direito de ser um povo tradicional e o respeito a gente não quer ser tolerado, né? A gente quer ser respeitado, porque ninguém está fazendo nada de errado, a gente só está cumprindo aquilo que a Constituição nos dá enquanto direito, né? Eu crer naquilo que eu quiser. Então, que tenha um respeito, e principalmente o respeito ao nosso sagrado. Né? E é isso que a gente vai seguir lutando. E agradecer mais uma vez, Mestre Lucas, meu amigo, né? E também, né, a parceria aí do Bruxo Deja e da Mãe Elis. Mãe Elis, foi um prazer ter a senhora conosco aqui. Por favor, deixe seu recadinho. Vou deixar minha boa noite, né? E o meu agradecimento a poder estar aqui, agradecer ao Cebola, que se tornou, na minha vida, uma pessoa muito mais do que o irmão ali do Axé. É como se fosse um irmão de sangue, porque ele se tornou uma pessoa muito importante e é uma pessoa que jamais eu quero perder. Agradecer ao Senhor, né, por essa oportunidade, porque se existisse mais cebolas na face da terra, eu acho que estaria meio caminho andado. Isso é fato. Então, hoje, como eu tô com algumas coisas minhas pessoais, eu só quero dizer que não desistam, denunciem. Não vão para baixo da cama se esconder. Sai para fora. Eu fiz isso e eu não vou parar. Porque eu acho que só tem alguém que pode me parar. E esse alguém é o meu orixá.
Então eu tenho certeza que a minha mãe Oiá está comigo o tempo todo, assim como o pai Oxalá. Tá? Xé. Deja, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer. Por Eu que favor, agradeço, deixe um foi. recado pro pessoal que está assistindo. Gente, vamos se unir, vamos juntar nossas forças, não se calem. A gente precisa ter a voz do povo, do nosso povo, junto com a dos outros também, né? Porque tem muita gente que às vezes não é de religião, mas também apoiam a nossa causa, né? As pessoas que já são mais sensatas, né? Porque eu também recebi bastante mensagem de pessoas que não são de religião, né? Se compadecendo, dizem que respeitam, né? Então vamos nos unir, vamos sair do comodismo, vamos parar de ter medo das intimidações, né? De muitas vezes que a gente recebe. E vamos juntar nossa força para a gente vencer essa luta. Te agradeço, pai. Eu acho muito importante o papel que o senhor está fazendo aqui, o trabalho muito bonito também que o senhor está fazendo por dar a nossa voz, né? Porque a gente não tem em qualquer lugar, né? Igual eu procurei alguns órgãos de comunicação, alguma coisa para me poder expor, não consegui, né? O pai também agradeço o pai me convidou para vir aqui. Eu acho muito importante esse trabalho, para a gente poder ter voz, né? Para a gente poder levar o que a gente está passando pro povo, tá? Te agradeço também, pai, sempre pela atenção, tá? E vamos vencer essa luta, né, gente? Foi um prazer, adorei esse bate-papo. Espero que você que está assistindo também tenha gostado. Compartilhe para que mais pessoas saibam dessa luta e não se calem. O Kimbanda aí termina por aqui. Até o próximo. Um beijo no coração.